Hoje eu vou te ensinar a fazer esse sabão líquido maravilhoso que fica super grosso, que nem um gel, concentrado. E dessa vez vamos substituir a essência pelo desinfetante e vocês vão ver como dá certo. Então, antes de tudo, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Então vamos para a receita. Bom, gente, para essa receita, nós vamos começar com 500 ml de óleo morno. Esse óleo eu coloquei 1 minuto no micro-ondas, ele ficou bem morninho. O óleo que eu estou usando é novo. Se você quiser usar o óleo já usado, também pode. Você usa ele, mas não pode ter gordura animal. A soda que eu utilizo é essa, gente. Vou colocar 100 gramas de soda diluída e 150 ml de água. Vamos misturar muito bem nesse óleo. Gente, eu estou usando o óleo novo porque eu estou fazendo muito sabão para vocês e meu óleo usado já acabou. Então, para não deixar vocês sem receita aqui no canal, que vocês estão gostando desses sabões diferentes que eu faço, estou fazendo com óleo novo. Mas essas receitas, todas elas, vocês podem fazer com óleo usado, só não pode ter gordura animal. Só pode ter gordura animal se o sabão for em barra. Se for líquido, não pode ter fritura animal. E o vídeo de hoje eu vou fazer respondendo muitas perguntas que vocês fazem aqui nos comentários. Gente, mil desculpas, porque o volume de comentários é muito grande, então um ou outro passa despercebido por mim, tá? Então esse vídeo eu fiz também para responder as dúvidas de vocês. Mas pode deixar seu comentário aqui. Não comente embaixo de outro comentário de outra pessoa porque eu não consigo ver. Agora eu vou adicionar 100 ml de álcool. Vocês viram que eu coloquei a soda, ela não deu ponto. Porque muita gente me pergunta, Bernardo, esse sabão líquido dá para fazer sem álcool? Aí já está respondido. Fiz ao contrário hoje. Coloquei o álcool, coloquei a soda, misturei e não deu ponto. Agora tá dando ponto porque eu coloquei os 100 ml de álcool. Vocês podem ver que ele vai começar a talhar e ele vai virar uma pasta. Como sempre falo aqui para vocês, eu não gosto de fazer o ponto de vela para ensinar, porque o ponto de vela é um ponto muito chatinho que muita gente erra. Então, eu prefiro passar para vocês um ponto que eu sei que todos vão acertar. Esse ponto de traço é o seguinte, você vai misturar, ele vai virar uma pasta e tem que ser aquela pasta sequinha, não tem que ter o brilho em cima como se tivesse molhado, ele tem que estar super seco. Aí já está no ponto certo. Estou misturando aqui muito bem. Vamos já colocar 1,5 litro ou 2 litros de água para ferver, para a gente jogar em cima desse nosso sabão, para ele derreter novamente. Mas primeiro a gente precisa fazer esse ponto. O álcool que eu utilizo é esse aí, tá, gente? Para quem quer saber. Eu usei o álcool 70. Se você quiser usar o 99 ou até mesmo o etanol, você pode utilizar sem problema algum. Agora vamos colocar água. Aqui eu tenho 1,5 litro de água. Geralmente eu não gosto de colocar a água fervendo tudo de uma vez. Por quê? Como eu sempre falo para vocês em todos os meus vídeos que eu faço sabão líquido. Quando a gente coloca a água de uma vez só, enquanto a gente vai mexendo, misturando, porque demora um pouco para ela dissolver, para esse sabão dissolver de novo. A água vai esfriando, então demora mais para dissolver o sabão. Então eu coloco aos poucos para sempre manter a temperatura bem quente dessa água. Vou misturar muito bem, vou até acelerar o vídeo para não ficar chato para vocês, tá? Porque agora eu só vou adicionar a água e misturar. Quando chegar no ponto certo, eu mostro para vocês. Outra dúvida que eu vou responder para vocês aqui hoje, vou mostrar na prática. Dessa vez eu vou misturar e vou deixar alguns gruminhos dentro do sabão, porque muita gente me pergunta, Bernardo, se ficar alguns gruminhos, dá certo o sabão? Sim, gente, dá certo. Hoje eu vou mostrar para vocês, vou deixar com bastante gruminhos para vocês verem que vai dar certo sim. Misturei muito bem. Tá com muito gruminho que vocês não estão podendo ver aí, mas a maioria do sabão já derreteu. Agora vamos adicionar água. Aqui nesse galão eu tenho 5 litros de água. Vou adicionar água aos poucos e ir misturando.
Depois que eu adicionar os 5 litros de água, nós vamos colocar o outro ingrediente. Você já vai pegar um copo com 400 a 500 ml de água e você vai misturar 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Se sua colher de sopa for daquelas fundas, coloque só 3 colheres. Se sua colher de sopa for daquela normal, rasinha, você coloca 4, tá? Estou misturando, ele deu uma engrossada já. Vou colocar o restante da água. Já coloquei o restante da água. Já diluí o bicarbonato na minha água no copo com 400 ml. E vou adicionar aqui aos poucos e ir misturando. Até que eu veja que já se misturou tudo por completo. Muita gente me pergunta, Bernardo, mas meu sabão não tá dando certo. Gente, você tem que misturar. Todo ingrediente que você colocar no sabão tem que ser muito bem misturado. Ainda mais no começo lá, quando eu coloco o óleo, quando eu coloco a soda, quando eu coloco o álcool. Nesses 3 ingredientes, quando for misturar, tem que misturar muito bem, porque se não tiver muito misturado, quando a gente colocar um dos ingredientes, não vai dar ponto. Por exemplo, se eu coloquei o óleo, coloquei a soda hoje que eu fiz no começo, e se eu não me ter misturado muito bem esses 2 ingredientes, quando eu colocasse o álcool, não ia dar ponto. Ou até mesmo se eu colocasse o óleo e o álcool e não misturasse muito bem, depois viesse com a soda, também não ia dar certo. Tudo tem que ser muito bem misturado. Agora eu vou adicionar 100 ml de água sanitária. Bernardo, por que você usa água sanitária na maioria dos seus sabões? Gente, eu gosto da água sanitária que ela potencializa meu sabão, deixa ele clarinho, entendeu? Ele fica aquele sabão cristal. E na hora de lavar roupa, principalmente roupa, ele tem uma potência maior na roupa, entendeu? Para tirar mancha, para deixar bem lavadinho, beleza? Agora a gente também não precisa se preocupar em misturar muito bem, porque o pior já passou. Vocês podem ver que tá cheio de gruminhos em cima que eu deixei. Vocês vão ver que isso aí vai sumir, vai se dissolver sozinho em contato com a água. Agora vamos colocar o corante. Como o meu corante azul para sabão acabou, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o corante roxo, mas como eu utilizei água sanitária, ele vai ficar azul. Gente, é uma reação que dá. Não me pergunte o porquê, porque essa parte eu não sei. Deve ser alguma reação da água sanitária que ele muda de cor. O roxo fica azul. Então eu vou colocar o roxo aqui. Vocês vão ver que vai ficar uma cor estranha, meio acinzentada. Mas depois de um tempo ele vai ficar azulzinho, tá? Vou acabar de misturar aqui e vou mostrar para vocês eu colocando o corante. Já estou adicionando o corante aos poucos até eu ver que ele ficou bem forte. Mas isso também é gosto de cada um. Tem gente que gosta sem corante, que você pode fazer tranquilamente sem um corante, que ele vai ficar um sabão cristal, transparente. Você pode fazer com qualquer corante que você quiser, da cor que você quiser, que vai dar certo, tá bom? Eu usei esse aqui. A quantidade é a gosto de cada um. E o que eu vou fazer? Depois que eu colocar o corante e misturar muito bem, vou deixar ele descansar por algumas horas. Eu deixei por umas 6 horas descansar. E como é que eu faço para tirar esses gruminhos? Quando ele estiver descansando, os gruminhos eles vão começar a dissolver. Para ajudar, de 1 em 1 hora você vai lá e dá uma misturada. Passou 1 hora, vai lá e dá uma misturada. Que no final das 5 ou 6 horas, vocês vão ver que todos os gruminhos já vão ter ido embora, tá? Então podem ficar tranquilos quanto a isso. Vou deixar descansar e volto com vocês. Após 6 horas, olha como é que ele está, gente. Já dissolveu todos os gruminhos, só tem um ali que daqui a pouco ele vai dissolver também. E vocês agora vão ver como ficou grosso, gente. Ficou igual um gel, tá? Vocês podem utilizar tanto assim, guardem assim. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se você não tiver muito espaço para guardar o sabão, assim, muitos galões ou garrafas, vocês podem guardar ele assim e ir adicionando água quando for usar, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou colocar um restinho de desinfetante que eu tinha aqui em casa. Desse aí, casa. O desinfetante você pode usar qualquer um que você quiser, para ficar um cheiro muito bom, tá? Vou adicionar esse desinfetante todo.
Como esse sabão engrossou demais, tá igual um gel, eu vou colocar mais água até chegar na textura que eu quero. Agora, isso aí é a gosto, tá, gente? Não tem mistério, você só vai colocar água até chegar na textura que você quer. Não tem quantidade certa, beleza? Olha que textura maravilhosa que ele ficou, gente. Super lindo. Você pode utilizar ele para lavar roupa, pode usar ele para lavar louça, pode usar ele para limpar a casa. Principalmente para limpar a casa, porque como eu coloquei o desinfetante, ficou um cheirinho maravilhoso. Agora estou colocando aqui o restante da água até chegar no ponto que eu quero. Vou misturar e já vou mostrar para vocês o resultado final dessa receita e vamos fazer o teste de espuma para ver se ele é eficaz, tá bom? E aqui está, gente, o resultado. Olha que sabão lindo que ficou. Eu amo fazer sabão caseiro, é uma economia gigantesca que a gente tem. E se você faz aí para vender, faça, gente, que é bem lucrativo. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale super a pena quando você vê o resultado. Agora, eu tenho aqui o meu recipiente com água. Vocês podem ver que não tem nada na espuma, nada, nada, nada. Vou pegar um pouco do nosso sabão que a gente acabou de fazer e vamos fazer o teste com a espuma. Vamos ver como ele faz espuma. Gente, detalhe, todo vídeo eu falo e vou repetir nesse também. Todo sabão caseiro feito com soda cáustica tem que ficar no mínimo 20 dias curando para a soda diminuir um pouco a potência e não escamar sua mão na hora que você for usar. E não polir suas roupas, tá? Então espere no mínimo 20 dias para começar a usar. E outra coisa, se caso nesses 20 dias engrossar mais o sabão, vocês podem colocar mais água sem problema algum. Vai até render mais. Então, a receita de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!